Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos trazer para vocês aí uma resolução de exercício sobre potenciação. Que legal! Vamos lá então. Olha só, nessa aula nós vamos ter também alguma coisa sobre radiação, tá bom? Então vamos trabalhar, na verdade, a potenciação e vamos ver também como é que a gente chega na operação inversa da potenciação, que é a radiação, tá bom? Teremos, sobretudo, o estudo da raiz quadrada e da raiz cúbica, tá bom? Então, enquanto nós vamos para o assunto aí, vai dando o seu joinha aí, tá bom? Deixando o seu like, tá? E dando uma força para nós aí no nosso canal, tá bom? Muito obrigado desde já. Então, vamos para o vídeo. Bom, nós temos aqui a potenciação, né? Um assunto que é mais preponderante no nono ano. Nós temos aqui, calcule as potências. Então nós temos aqui, ó, 5 elevado ao cubo, tá? Então 5 elevado ao cubo não é para a gente multiplicar 5 vezes 3, tá? É 5 vezes 5 vezes 5. E 5 elevado ao cubo, dentro dessa perspectiva, é igual a 125, tá? Porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Letra B, 1 elevado à sétima é 1. Por quê? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, ou seja, você pode elevar 1 a qualquer potência, vai dar 1, porque você vai multiplicar 1 n vezes, vai dar sempre 1, tá bom? 1 por ele mesmo. E aqui eu tenho menos meio elevado à quinta potência. Então aqui, ó, 1 elevado. Bom, a gente já sabe que um número, uma base negativa elevada a um expoente ímpar, o número continua negativo. 1 elevado à quinta potência, nós já sabemos que é 1 mesmo. E 2 elevado à quinta é igual a 32. Tá? Então, aqui é ímpar, o número, a potência continua negativa, tá bom? E aqui nós temos 0,4 elevado ao cubo. Então, vamos escrever 0,4, você escreve assim, ó, e eleva ao cubo. Então, quanto é que funciona aqui? Como é que funciona aqui? Então, é elevar esse número ao cubo, é elevar 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. E 10 ao cubo é igual a 1000. Então, se nós quisermos retornar, porque aqui está em forma de fração, se nós quisermos retornar esse número na forma decimal, vai ser 0,064. Tá bom? Então aqui é 1000, tem 3 zerinhos, aqui tem que ter 3 números depois da vírgula. E aqui nós sabemos que qualquer número elevado a zero, lógico, com a base diferente de zero, vai ser igual a 1. Tá? Aqui nós temos menos 2 elevado a menos 5. Bom, vamos trabalhar primeiro esse menos 5 aqui. O que é que esse menos 5 tá? Esse menos que eu deixei de azul aqui, ele está dizendo para a gente fazer. Esse menos está mandando nós pegarmos esse número, que é a base, e escrevemos essa base inverso dela. Qual é o inverso de menos 2? O inverso de menos 2 é igual a menos meio. Então perceba que o menos da base não muda. Esse menos aqui, ele manda nós invertermos a base, só isso. E aí continua elevando a quinta. Mais menos meio elevado à quinta, nós já vimos aqui que é igual a menos 32. Tá, então 0,28 elevado a 1 é igual ao próprio 0,28. Não muda nada. 3 sétimos elevado ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 9. E 7 ao quadrado, 49. 27 elevado a 0 é igual a 1. E 20 elevado ao quadrado é igual a 400. Pronto, 20 vezes 20 é igual a 400. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Aqui nós temos calcule utilizando as propriedades de potência. Bom, propriedade de potência, vamos lá. Como são as propriedades de potência? A propriedade de potência é o seguinte. Nós temos aqui o seguinte, ó. Quando a gente multiplica as potências de bases iguais, a gente soma os expoentes. Então vamos lá. Vou botar aqui um exemplo. 3
né? X elevado ao cubo vezes x elevado ao quadrado. As bases não estão iguais, são. Então você vai somar os expoentes. Então vai ficar 3 mais 2. 3 mais 2. Quando você tem uma divisão, x a quarta e x a 2, você vai fazer o que? Você vai subtrair. Então aqui a divisão você vai subtrair os expoentes. E quando você tem potência de potência, tá? Você tem potência de potência, então, x ao quadrado, e aqui abre parênteses ao cubo. Aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar. Tá? Você vai multiplicar. Eu já vou colocando logo as respostas. Tá? E tem aqui, quando você tem produto de potência. Então aqui também nós vamos multiplicar. Então vai ser 2 vezes 5. Aqui não é necessariamente x. Aqui pode ser um y. Porque se fosse x a gente multiplicaria, né? Então aqui como é que você vai fazer? Você vai fazer x é igual a 2 vezes 5 vezes y é igual a 1 vezes 5. E isso pode acontecer também com a divisão. Você pode ter divisão aqui, ó. Então você tem aqui x elevado a 10, y elevado a 8. E aqui você tem isso tudo elevado ao quadrado. A regra aqui, porque perceba, a relação agora não é do x com y, a relação é do x do 10 aqui, ó, do x elevado a 10 para fora. Então vai ser sempre multiplicação. Então x elevado a 10 vezes 2 dividido por y elevado a 8 vezes 2. Pronto. Tá aqui as 5 propriedades que nós vamos trabalhar aqui. Então, a primeira aqui nós temos o seguinte: 3 a quarta vezes 3 ao quadrado. Então vai ser 3, tá? 4 mais 2. 3, 4 mais 2, 6. Pronto, já resolvemos. Então aqui nós temos menos 9. Então menos 9. Aqui na multiplicação, então vamos somar 2 mais 3. Então perceba que o menos 9 não muda, é a base. Menos 9. Então 2 mais 3 é igual a 5. Está aqui, ó. Está resolvido. Então aqui também é multiplicação, tá? Então vai ser 4. Então, ó. Bom, como a gente sabe que é multiplicação, aqui é 1. Então vai ser 4 mais 1. Então vai ser 5. A conta nós já estamos fazendo de cabeça. Estou somando 4 mais 1. Aqui é divisão. Então aqui vai ser 15. 6. Menos. Ó, divisão aqui. Tá vendo a divisão? Então aqui vai ser menos. Então 15. 6 menos 2 é igual. Ou 6 menos 4 é igual a 2. Pronto. Então estou usando essas propriedades aqui, ó. Então aqui novamente, aqui é divisão. Então divisão vai ser menos. Então 6 elevado a menos 1 menos 5. Então percebe que aqui a regra não muda. A regra de números inteiros. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Repete o sinal. Não pode esquecer disso. 1 mais 5 é 6. Então tá aí. 6 elevado a menos 6. E aqui eu tenho 10. Vai ser menos 10. Vai ser 5. Menos, ó. Menos 10 aqui, menos 10 aqui. Bases iguais. É só subtrair. Então vai ser menos 10. Então 5 menos 4 é igual a 1. Mas menos 10 elevado a 1 é igual ao próprio menos 10. Pronto. E aqui nós temos essa aqui. Nós vamos usar essa propriedade agora. Então 10 elevado a 2 vezes 6 vezes 3. Boto 10, que é a base. Tá? 2 vezes 3 é igual a 6. Maravilha. E aqui eu tenho 7 elevado a menos 1 vezes 4. Novamente, 7. Menos 1 vezes 4 é igual a menos 4. Acabou. Certo? Usamos aí. Das propriedades que eu elenquei, nós usamos 3. As outras duas não chegamos a usar. Tá? Vamos para frente. Vamos lá. Bom, agora nós vamos trabalhar um pouco com
raiz. Tá? Então calcula a medida do perímetro de cada quadrado, em que a medida A está indicada. Medida área da área A, está aqui a medida da área. Tá? Vamos mudar aqui. Então está aqui a medida da área, tá certo? Então nós vamos simplesmente, se eu tenho a medida da área e quero saber a medida do lado, eu vou extrair a raiz quadrada. Por que com a raiz quadrada? Porque esse resultado aqui, 169, é o resultado desse lado vezes esse. Tá? Então por isso que é a raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 169 centímetros quadrados é igual a 13 centímetros. Certo? Igual a 13 centímetros. Não tem quadrado mais, porque esse quadrado corta esse, né, essa raiz quadrada corta o quadrado aqui. E 169 é quem é que eu multiplico vezes ele mesmo da 169, ou seja, 13 vezes 13 é igual a 169. Tá? E aí nós temos letra B. Aqui é a letra A. A medida do lado é 13. Tá? A medida letra B. Letra B, nós vamos calcular a raiz quadrada de 225 centímetros quadrados. Mais um pouquinho aqui para botar os centímetros quadrados. Então, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e chego em 225? É igual a 15. 15 centímetros. Tá? Então, a medida desse lado aqui é igual a 15 centímetros. Tá? Que é esse vezes esse. Então, é 15 aqui e 15 aqui. Tá? E a letra C. Letra C nós temos 136,89. Então, com a raiz quadrada de 136,89 centímetros quadrados. Então, 136, vamos pensar aqui. Raiz quadrada de 136,89. Bom, 15, não, dá 12, 13 não é, então vai ser 12,3 vezes 12,3, 136, né? 11,3 vezes 11,3. Onze vírgula 7 vezes 11. Pronto, deu 11,7. Por que que eu procurei números que terminam com 3 ou não terminam com 7? Porque como aqui terminou em 9, eu tenho que achar. Não pode ser 12, porque 12 dá 144. Então tem que ser 11. Agora 11, quanto? Então, como eu falei, ou era 11,3 ou 11,7. Então aqui deu 11,7, né, 11,7 centímetros. Então cada lado aqui mede 11,7 centímetros. Tá certo? Então aqui, ó, 11,7 centímetros. E finalmente a letra D, essa todo mundo sabe, tá fácil demais. A raiz de 81, né? A gente já sabe que é 9. Então aqui vai dar 9 centímetros. Então cada lado mede 9 centímetros. Próxima questão fala sobre a raiz cúbica. Ele quer saber a aresta, né? Ou seja, cada aresta é cada tracinho desse aqui, ó, esse e esse aqui, ó. Então, o tamanho desses são iguais, porque esse aqui está falando que é um cubo. Está falando que o volume do cubo aqui é 125 centímetros cúbico, tá? Então, determine a medida do comprimento da aresta de cada cubo em que a medida do volume V está indicada. Então o volume é isso aqui. O volume é quanto cabe dentro de cada caixa dessa. Bom, então aqui nós já sabemos que vamos submeter a raiz cúbica de 125. Né? A gente sabe que se eu multiplicar 5 vezes 5, eu vou achar 25 vezes 5, 125. Então a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Então cada lado desse aqui mede 5 centímetros. Bom, professor, como é que eu faço para descobrir? Eu pego 125, gente, fatoro.
Divido 125 por 5, vai dar 25. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então perceba que aqui eu tenho 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Se eu reescrevo isso aqui, ó, e reescrevo 5 ao cubo aqui, vocês percebam que nós temos uma propriedade que esse 3 de fora mata o 3 de dentro. Então você mata a raiz cúbica, mata o cubo de dentro. Então só sobrou quem? Sobrou 5, tá bom? E aí nós vamos perceber que a letra B, que é a letra A letra B também segue o mesmo padrão. Então a raiz cúbica de 216 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 é 216, tá certo? Então esse lado aqui, ó, é 6 centímetros. E aqui é igual a 7. 7 vezes 7 é 49, tá? Não, aqui é... Vamos ver quanto é aqui. Aqui acho que é 9, né? Vamos ver. 729. 729 é 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, isso aí. Então aqui é 9. Então o lado aqui é 9. Tá certo? Então o lado aqui é 9. Porque 9 vezes 9 é 81. E 81 vezes 9 é igual a 729. Então a raiz de 729, a raiz cúbica, vou botar aqui 3. A raiz cúbica de 729 é igual a 9. Tá? Vocês podem fazer fatorando, que vocês vão encontrar esse mesmo padrão aqui. E nós temos finalmente aqui, escreva cada radical com uma potência de expoente fracionário. Bom, a regra para escrevermos isso aqui é simples. Você vai o seu radicando vai virar base. E aí você vai fazer o seguinte: aqui tem o 5 que está na sombra e o 4 está no sol. Aqui você vai inverter, tá? Lembra que aqui você vai fazer um expoente fracionário quando você tem um número em cima e outro embaixo. Então o número que está em cima fica embaixo e o número que está embaixo fica em cima. Ou seja, quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol, tá certo? Então aqui é a mesma coisa. O 2 vai virar base, tá? Então aqui eu tenho o 3 está em cima, vai para baixo. O 4 está embaixo, vai para cima. E o 1, eu tenho aqui 1. Aqui é como se tivesse 1, tá certo, gente? Então 1 está embaixo, vai para cima. E o 8 está em cima, vai para baixo. E aqui eu tenho 4. O 4 vai ser a base. E o 3 está embaixo, vai para cima. E o 9 está em cima, vai para baixo. Tá certo? E aqui é justamente o contrário. Determina um radical equivalente a cada potência. Então 3. Então o cara que está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Aqui é a mesma coisa. Base vira radicando. Então quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. 15. Está aqui o 15. Deixa eu só corrigir esse radicando. Então está aqui o 15. Então aqui eu tenho o 7 e 2. Quem está no sol? O 7 está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, como aqui é 2, não precisa botar, tá certo, gente? Aqui é 2, aqui é 2, aqui não precisa botar o 2, tá? Então, raiz quadrada, você escreveu a raiz, né, o símbolo da raiz, o radical, na verdade, você já automaticamente já é quadrado. E aqui eu tenho 65 é o nosso radicando, tá? Esse cara aqui está na sombra vai para o sol. E o que está no sol vai para a sombra. Mas o 1 aqui também não preciso botar. A mesma coisa que eu não preciso colocar o 2 aqui, o 1 aqui eu também não preciso colocar. Tá bom? E aí concluímos a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deixe aí o seu like, o seu joinha. Tá bom? Muito obrigado.